Olá, bem-vindos ao canal Português Fácil com o professor Luciano França. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações com as próximas videoaulas. A nossa videoaula de hoje será de literatura e vamos falar sobre o quinhentismo. Vamos lá? Então aqui nós temos na tela o quinhentismo de 1500 a 1601. O quinhentismo é o período em que os portugueses enviaram expedições marítimas com os objetivos de enriquecer, ter contato com outras culturas, fazer descobertas e expandir o cristianismo. Em uma dessas viagens, os portugueses descobriram o Brasil. O fato ocorreu em 1500, quando eles desembarcaram em terras brasileiras com suas grandes navegações, daí o nome quinhentismo. Tem como tema central a conquista material e a conquista espiritual. Panorama do quinhentismo. Houve um panorama mundial e um panorama brasileiro. No panorama mundial, tivemos as grandes navegações. Os portugueses, também espanhóis, eles lançavam caravelas pelo mar afora para tentar descobrir novas terras. E foi numa dessas viagens que Cabral descobriu o Brasil. Renascimento. O renascer da Antiguidade Clássica lá no Renascimento. Mercantilismo. A Reforma Protestante. A Companhia de Jesus e a Contra-Reforma. Aí você deve fazer consultas sobre o assunto de história para se situar dentro do panorama mundial do quinhentismo. Panorama brasileiro. Aqui no Brasil, a conquista e a colonização, ou seja, o descobrimento, e o Brasil passou a ser colonizado. Capital do Brasil na época era a cidade de Salvador. A exploração do pau-brasil. Ora, se foi descoberto o Brasil, eles fizeram logo a exploração, né? O governo geral em 1549 com a chegada dos jesuítas. Então aqui está um panorama mundial e um panorama brasileiro do quinhentismo. Vamos à divisão e características do quinhentismo. O quinhentismo ele se subdividiu em literatura informativa e literatura dos jesuítas. Na literatura informativa, nós tivemos como característica uma das conquista material. Na literatura dos jesuítas, conquista espiritual. Na literatura informativa, textos descritivos, porque com o descobrimento, tudo que eles viam, eles descreviam. Tanto que Caminha acabou fazendo a carta, que é a certidão do nascimento do Brasil, que vamos ver mais adiante. Nós temos na literatura informativa valor histórico, claro. Se foi uma grande descoberta, virou um grande valor histórico. E a exaltação da Terra Nova ao descobrimento. Aqui, na literatura dos jesuítas, além da conquista material, tivemos a catequese. Os jesuítas vieram com o objetivo de catequizar os índios e instalar o ensino público no Brasil. Tivemos também o teatro pedagógico. O padre José de Anchieta, ele transformava os conteúdos religiosos em peças teatrais e assim foi catequizando os índios aos poucos. E a poesia de devoção, né? Poesia de devoção em que ele sempre exaltava alguém ou algum santo da Igreja Católica. Então vamos mais adiante. Aqui nós temos a certidão do nascimento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, 1450 e 1500, foi um escrivão português, autor da carta, que relatou ao rei Dom Manuel a chegada ao Brasil da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral em 1500. Aqui nós temos um trecho da carta. Carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Foi escrita em Porto Seguro, na Bahia. Vamos ao trecho. Aqui ele descreve, logo quando eles avistaram a primeira vez, os índios. Aí Caminha veio aqui e começou. A feição deles é serem pardos,
maneira de avermelhados, de bons rostos, narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. Então aqui está o trecho da Carta de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil e o principal documento da literatura informativa. Vamos à literatura dos jesuítas. Aqui nós temos, na literatura dos jesuítas, tem aqui uma imagem mostrando aqui o padre José de Anchieta e aqui já a imagem dos índios, ok? Então vamos. Padre José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol que atuou na catequização dos índios e evangelização no Brasil. Teatrólogo, historiador e poeta. Foi integrante da ordem religiosa católica conhecida como a Companhia de Jesus. Então, como ele fazia poesia e devoção, então tem aqui o poema Virgem, um trecho. Minha alma, porque tu te abandonas ao profundo sono? Porque no pesado sono tão fundo ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chama tanto, e cuja essa estranha sofre a se consome de dor, ao ver ali presente as chagas que ele padece. Em qualquer parte que olha, vê Jesus, apresentando aos teus olhos cheio de sangue. Olha como está prostrado diante da face do Pai. Todo o suor de sangue do seu corpo se vai. Olha, a multidão se comporta como ele, e se ladrão fosse, pisam-no e amarram as mãos presas ao pescoço. Então, vamos fazer um resumo. Então, o quinhentismo aconteceu em 1500 com o descobrimento do Brasil. As características principais da literatura informativa: conquista material, literatura jesuítas, conquista espiritual. Autor principal do literatura informativa, Caminha em sua Carta do Achamento do Brasil. E autor principal, José de Anchieta, com sua Poesia de Devoção. Muito obrigado por mais uma videoaula e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.